Vamos abrir juntos o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia. Nós estamos nessa série chamada As Cartas de Jesus, porque nós estamos meditando e investigando as 7 igrejas de uma região chamada Ásia Menor, uma região grega que recebeu cartas do próprio Jesus ressuscitado, o Rei da Glória, como acabamos de cantar. Hoje nós vamos ver o capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, a carta de Jesus à igreja em Pérgamo. O título da mensagem de hoje é Vivendo no Mundo, mas sem ser do mundo. Vivendo no mundo, mas sem ser do mundo. Apocalipse capítulo 2, do verso 12 ao verso 17, diz assim, o próprio Jesus: Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar onde tu habitas, onde está o trono de Satanás, e que conservas o meu nome e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Todavia, tenho contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem de coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Igualmente, também tu tens os que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. Portanto, arrepende-te, senão venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Eram tempos sombrios para a igreja de Jesus naqueles dias. Desde quando Nero assumiu o governo de Roma, os imperadores romanos começaram a perseguir de maneira brutal a igreja de Jesus e todos aqueles que se chamavam discípulos de Jesus. Os crentes eram presos, torturados de maneira horripilante pela máquina de guerra chamada Império Romano. Muitos eram postos em piras para serem queimados literalmente vivos para iluminar as cidades romanas. Alguns eram lançados nas arenas para serem dilacerados pelas espadas e os machados dos gladiadores, para serem devorados pelos leões e furados pelos touros, enquanto uma multidão louca, translocada, aplaudia e dava gargalhadas diante do horror de sangue em que pobres homens e mulheres eram brutalmente assassinados pelo império. Não bastasse isso, o principal líder da igreja, o último apóstolo vivo que tinha visto Jesus face a face, foi perseguido como se fosse um bandido e finalmente preso, o apóstolo João. E depois dele ser preso e torturado, foi-lhe dada uma sentença do banimento, e ele foi exilado ao sul do mar Egeu, na ilha de Patmos. Sem sombra de dúvida, o sentimento dos poucos cristãos que ficaram e das poucas igrejas que ainda restaram, que estavam sofrendo com apostasia,
com baixo número de membros, com perdas significativas de parentes queridos e sem liderança, era de que a mensagem de Jesus estava com os dias contados. Sem sombra de dúvida, eles começaram a pensar que o cristianismo ia se tornar apenas uma filosofia esquecida para se contar em livros. Mas como disse o reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário de Apocalipse, quando todas as portas se fecharam para João e para a igreja na terra, Deus abriu uma porta no céu. E diz o texto, quando João estava exilado na ilha de Patmos, que o céu se abriu. No capítulo 1, ele mesmo testemunha que ele ouviu por detrás dele uma grande voz, uma voz tão solene como uma trombeta que é tocada. E quando ele se volta para ver com quem falava com ele, diz a Escritura, um dos textos mais lindos de toda a Bíblia, que João viu a glória do verdadeiro governante do mundo. O fato é curioso porque João já tinha visto Jesus de diversas formas, mas João teve um vislumbre, uma imagem de Jesus que ele nunca tinha tido antes. João viu Jesus exatamente como ele é agora no céu. João viu o Cristo da glória, o Cristo glorificado. João diz que os seus cabelos não estão mais ensebados pelo suor e pela poeira, mas os seus cabelos são brancos como a neve, porque ele é absolutamente santo. Os seus olhos não estavam mais empapuçados pelo sangue, mas são como a chama que arde, como fogo. Os seus pés não estão mais furados pelos cravos, mas são como os bronze polido, e ele esmaga todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. A sua voz não está mais embargada pela dor, mas é o som terrível de muitas águas, como um mar revolto, e da sua boca sai uma espada afiada. O seu rosto não está mais transfigurado pelas feridas, mas brilha e resplandece como o sol em pleno meio-dia. Quando João tem um vislumbre do Cristo da glória, ele tem uma mistura de majestade, mas de horripilante também. Ele tem uma mistura de paixão e terror, e diz ele mesmo que a sua alma dá um soluço, e ele cai morto aos seus pés, porque não teria outra atitude diante desse Cristo da glória. E diz a Escritura que Jesus põe as mãos no ombro do velho apóstolo e diz: não tema, João, eu sou o primeiro e eu sou o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho em minhas mãos as chaves da morte e do inferno. O que tu vês, escreve às 7 igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso, e Jesus se volta para ela e diz: eu conheço as tuas obras, sei que tu és firme na doutrina e firme na ética, na moral, na conduta, mas eu tenho uma coisa contra ti: tu abandonaste o amor que vem primeiro. Arrepende-te e volta da onde tu caíste. Para a igreja de Esmirna ele diz: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza. Satanás vai lançar muitos de vocês na prisão, mas seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Mas para a igreja de Pérgamo, Jesus vai combater e recriminar aquela igreja, porque eles estavam sendo seduzidos por aquilo que nós chamamos de mundanismo. A própria palavra Pérgamo tem como sua raiz a mesma raiz da palavra casamento, e significa casado, o que é uma ironia divina, porque para a igreja que vivia na cidade chamada Casamento, a igreja de Jesus, que é a noiva de Cristo, que tem uma aliança matrimonial metaforicamente com Cristo,
estava de mão dadas com o outro, seduzida por outro e sendo infiel ao seu noivo maravilhoso. Mundanismo pode ser conceituado quando um cristão, um discípulo de Jesus, que diz que tem Jesus como seu Senhor, passa a operar a sua vida sob outros princípios, outros valores, tendo outras posturas e outros anseios que não são compatíveis com a sua identidade cristã. Isso é mundanismo. O próprio Jesus diz, no verso 13, de que em Pérgamo ficava o trono de Satanás. Eu não sei se isso chama a sua atenção, mas para mim chama muita atenção. Nós sabemos que Satanás não é onipresente, ele não está em todos os lugares. Satanás, a antiga serpente, o anjo caído que influenciou Adão e Eva em toda a maldade, trouxe maldição para o mundo que até hoje estamos sofrendo. Havia um trono dele na cidade de Pérgamo. E os teólogos dizem que Jesus está falando isso porque em Pérgamo havia algo específico e peculiar. Pérgamo era uma cidade famosa daquela região, por seu contexto político. Pérgamo era uma cidade famosa por seu contexto de entretenimento. Havia uma biblioteca grande que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era uma cidade que os imperadores sempre investiram, então era uma cidade super desenvolvida, que trazia muitos atrativos para as pessoas, e pessoas do império inteiro viajavam para passar turismo em Pérgamo, para buscar em Pérgamo algo que eles ansiavam. Mas não é por causa disso que o trono de Satanás estava lá. Pérgamo se destacava por causa da sua efervescência religiosa. Pérgamo era conhecida e notada no mundo antigo por ser a cidade que abrigava a maior efervescência religiosa do seu tempo. Em Pérgamo, na acrópole da cidade, no lugar mais alto onde todos podiam ver, ficava o famoso panteão grego, que é um templo para várias divindades gregas, mas especificamente em Pérgamo, Zeus, chamado o pai dos deuses, o patrono dos deuses, era adorado em Pérgamo, e o trono de Zeus lembrava um trono. E os historiadores dizem que todos os dias, quando você olhava para o cume do monte, dava para se ver a fumaça dos sacrifícios a Zeus subindo aos céus, e as pessoas corriam para o trono de Zeus para adorá-lo, e chamavam Zeus de o Deus Criador. Mas em Pérgamo também ficava o templo ao deus serpente, ao deus da cura, ao deus da medicina, chamado Esculápio. Esculápio era uma divindade retratada por 2 serpentes, e até hoje, você que faz medicina, ou você que é médico, no seu jaleco talvez há 2 serpentes enroladas numa haste, como uma memória a Esculápio, o deus da cura. Porque em Pérgamo o misticismo e a ciência andavam juntos, e no templo haviam mais de 200 sacerdotes médicos que invocavam Esculápio e promoviam sacrifícios a fim de que Esculápio abençoasse e curasse a doença das pessoas. E pessoas do império inteiro corriam para Pérgamo para buscar em Pérgamo a cura para os seus problemas, e eles adoravam a Pérgamo e chamavam o Esculápio de o Deus Salvador. Mas não bastasse isso, em Pérgamo também estava o templo de adoração ao imperador. Roma havia uma prática muito antiga de adorar os seus imperadores, mas o diferencial é que as outras cidades adoravam imperadores mortos. Só que em Pérgamo foi construído um templo para a adoração do imperador quando este ainda estava vivo. E as pessoas corriam para o templo do imperador
para adorar o imperador como ser divino, chamando ele de Senhor, de Kyrios, de César, tendo no imperador um modelo a ser seguido, um ideal a ser imitado. E por conta de todo esse contexto religioso, dessa afronta da religiosidade de Pérgamo, porque só existe um único Deus vivo e verdadeiro Criador de todas as coisas, só existe um Deus único e verdadeiro Salvador da humanidade e Senhor e governante do mundo, revelado na pessoa bendita de Jesus. Por causa dessa afronta, Jesus então se vira para eles e diz: eu sei que aí onde vocês estão, está o trono de Satanás. Mas note, o trono de Satanás não estava em algum objeto ou em alguma localidade da cidade. O trono de Satanás estava por detrás de um sistema institucional, estatal, organizado e promovido para rebaixar a glória de Jesus, desviar a atenção de Jesus e fazer com que as pessoas não mais seguissem a Jesus e servissem a Jesus, mas servissem ao Estado romano e aquilo que eles propagavam. O ponto é difícil, não tenho tempo para entrar, mas o ponto é que a mentalidade dos crentes de Pérgamo estava sendo seduzida e arrastada para serem leais a esses deuses, viverem conforme esses deuses e não mais a Jesus, o Deus Criador, Salvador e Senhor de tudo e de todos. E por isso que Jesus se volta para a igreja de Pérgamo e vai condenar, repreender, chamar eles a voltarem, abandonarem esse mundanismo e voltarem a se submeterem a um único governante que existe. Volta os olhos comigo do verso 12 até o verso 17. Essa carta pode ser bem dividida em 4 partes, como as outras cartas de Jesus. É a mesma estrutura. No verso 12, Jesus se apresenta à igreja. Ele vai fazer uma apresentação. No verso 13, Jesus vai tecer elogios à igreja. Ele vai elogiar a igreja por uma postura. Do verso 14 ao verso 16, então Jesus vai repreender a igreja, vai recriminar a igreja. E no verso 17, no final, Jesus então vai fazer promessas para a igreja. Ele se apresenta, ele elogia, ele repreende e ele promete. Essa é a estrutura da carta. Vamos ver essas 4 partes então. A primeira, verso 12, Jesus se apresenta à igreja. Olha como ele começa, ele diz: ao anjo da igreja em Pérgamo escreve. Sempre quando Jesus se apresenta nas cartas, ele quer criar uma imagem nos leitores que esteja conectada com alguma situação espiritual que eles estão vivendo, e não é diferente em Pérgamo. Ele se apresenta especificamente, diz o verso 12, como aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. A espada era muito conhecida dos tempos daqueles que viviam debaixo do Império Romano. A espada para Roma era um símbolo de justiça e de juízo. O imperador romano, quando comparecia diante de uma multidão, se apresentava com a sua armadura real e uma espada embainhada, como um símbolo de que Roma possui leis, possui determinações, possui ideais, e todos precisam se submeter aos desejos e à vontade de Roma. Os governadores provincianos das províncias também sempre andavam pelas ruas com uma espada, como um sinal para todos os cidadãos que estavam dentro do império, de que Roma irá fazer a sua vontade prevalecer, custe o que custar, e que todos deveriam temer a espada de Roma. Ora, os próprios romanos adoravam a justiça como uma deusa. Justiça era uma deusa dentro do Império Romano, e a sua imagem era retratada até hoje, como uma mulher com uma balança em uma das mãos, que simboliza o peso, os valores de Roma, e a espada na outra mão, porque a deusa justiça tem autoridade para fazer valer a vontade de Roma. Então, quando Jesus se apresenta
para a igreja de Pérgamo como aquele que tem a espada de dois gumes, é porque eles não estavam mais vivendo sobre o jugo, sobre a vontade do verdadeiro governante do mundo, que era Cristo, mas eles temiam Roma e estavam vivendo conforme a mentalidade dos romanos, e não conforme a mentalidade que vem do reino de Cristo. E Jesus então está chamando eles a relembrarem que eles tinham outro governante, que eles tinham outro Senhor, que eles tinham outra identidade, outra pátria, que eles tinham outros valores, outras atitudes, existiam outras leis que iam regular os comportamentos deles, e não Roma, de que o modelo a ser imitado e seguido não era o imperador, mas era o outro Senhor chamado Jesus Cristo de Nazaré, o Deus homem morto e ressurreto, o Cristo da glória que João viu. Mas a igreja em Pérgamo estava abandonando viver um estilo de vida distintamente cristão para viver da mesma maneira que os demais cidadãos de Roma. E isso é chamado de mundanismo. Mas, meus irmãos, quando você olha para o que estava acontecendo na igreja em Pérgamo, e você olha para a igreja dos nossos dias hoje, a chamada igreja moderna, você vai perceber que não há muita diferença. É verdade, não é? Essa apresentação de Jesus muito caberia à igreja evangélica no Brasil, à igreja evangélica em Foz do Iguaçu, e para nós aqui, a igreja evangélica Batista Itaipu também. Em 2006, a Ultimato lançou um livro de um autor chamado Ronald Siders. E ele escreveu um livro famoso chamado O Escandaloso Comportamento Evangélico. E no prefácio do livro, Ronald diz o seguinte: muitos e muitos cristãos, discípulos de Jesus, que dizem professar, crer nos princípios e valores bíblicos e no poder de Deus para transformar a vida das pessoas, não vivem tão diferente assim dos demais no mundo. E sabe o que ele diz? As próprias pesquisas afirmam isso, que não há muita diferença por um evangélico e para alguém que tem outra visão de mundo. Ele chega a comentar dizendo: o escandaloso comportamento evangélico revela uma profunda ferida no cristianismo atual e nos convoca mais uma vez a levarmos a sério o evangelho para o bem da sociedade dos nossos dias e para o bem das nossas próprias almas. Basta nós olharmos, por exemplo, para a quantidade de pessoas que se dizem discípulas de Jesus e cristãs, enveredadas em imoralidade sexual, em ganância, em ódio, em brigas. Basta você olhar para o tipo de perfil gospel que está nos principais meios de comunicação, como no programa da Fátima Bernardes, do Pedro Bial ou do Domingão do Faustão. Basta você olhar para a bancada evangélica e você perceber os escândalos políticos dos últimos anos. Basta você olhar para as celebridades, atletas e artistas que se dizem discípulos de Jesus, mas têm um comportamento absolutamente vexatório, contraditório com aquilo que eles afirmam crer e viver. Na verdade, nós também corremos esse risco. Talvez muitos de nós olhamos para isso tudo e a gente recrimina isso, diz: eu não compactuo com esse movimento gospel evangélico que está manchando o nome de Jesus nesse país. Mas a pergunta se volta para nós é: e aqui em Foz do Iguaçu, qual é a imagem que as pessoas têm da Igreja Batista Itaipu? Qual é a imagem que as pessoas têm no nosso trabalho, na nossa vizinhança, os nossos familiares? Nós também, meus irmãos, corremos o mesmo risco.
de cair nesse erro da igreja em Pérgamo sem perceber, de termos atitudes, temos uma mentalidade e desejos e anseios que não são compatíveis com o reino de Deus. Basta você olhar o que tipo de imagem as pessoas têm da igreja evangélica. É boa ou é má? Geralmente é má. O próprio movimento evangélico no país criou uma resistência no mundo moderno dos nossos dias, por causa dos seus escândalos, por causa das suas atitudes, porque o seu comportamento não está mais sendo controlado pelo reino de Cristo, mas sim pelo império das trevas que impera no nosso mundo moderno. Por isso, amados irmãos, a primeira aplicação desse ponto é que eu e você precisamos, sim, vasculhar a nossa vida e crescermos em termos um estilo de vida que possa ser dito que é exclusivamente cristão. Eu e você precisamos, sim, confessarmos que nós vivemos tempos difíceis e que nós estamos pisando em ovos quando saímos dessa igreja para viver o nosso dia a dia. Porque se nós não renovarmos a nossa mente, se nós não questionarmos a nós mesmos, e se nós não tivermos uma mentalidade fortemente pautada pelos valores do reino de Deus, Jesus pode vir contra nós com a sua espada afiada, dizendo: você não está vivendo debaixo do meu governo. Meus irmãos, por que você acha que nós enfatizamos a prática devocional, você ser cheio da palavra de Deus? Por que você acha que nós convocamos, encorajamos os irmãos a participar da escola bíblica pela manhã? Por que nós damos prioridade para a pregação no culto? Porque nós queremos ser uma igreja reconhecida como autênticos discípulos de Jesus. Nós queremos que cada um de nós, os membros dessa igreja, que nós possamos juntos dar um testemunho para essa cidade, de que nós somos verdadeiros discípulos de Jesus, de que a nossa pátria vem dos céus, que o nosso Senhor é Cristo, e que nós vivemos sobre outros valores, outros planos de vida, outros anseios estão na nossa alma, que muitas das vezes eles não vão conseguir entender, mas essa é a razão do porquê nós fazemos o que fazemos e buscamos o que buscamos, porque o nosso Senhor é Cristo, é Jesus. Mas ele vai para o segundo ponto. No verso 13, então, depois de se apresentar, agora ele vai elogiar a igreja. E ele começa elogiando, dizendo: eu conheço o lugar em que tu habitas. O fato é curioso, porque sempre quando Jesus vai elogiar a igreja, as igrejas, geralmente o elogio, ele tem carregado de um encorajamento, de um conforto, de um consolo. E Jesus está muito conectado. A palavra conhecer aqui do verso 13, ela é literalmente perceber com os olhos. E com isso Jesus está dizendo: eu conheço, eu estou vendo, eu sei o que vocês estão passando. Por exemplo, para a igreja em Éfeso que faltava amor, ele diz: eu conheço as tuas obras, eu estou vendo a maneira como vocês estão operando as coisas. Para a igreja em Esmirna, que estava sofrendo sob a perseguição, ele diz: eu conheço a sua tribulação. Mas para a igreja que estava sofrendo com o mundanismo, o que ele diz? Eu conheço o lugar em que tu habitas. É como se Jesus está dizendo: eu conheço o contexto onde você vive, eu sei quais são as tentações que a cidade arrasta a você, eu sei quais são as seduções da mentalidade do mundo onde você está, que seduz você e está arrastando você. Eu conheço, eu sei quais são os perigos e as ameaças do contexto onde você vive, que pode desviar você do meu senhorio. E ele diz: aonde está o trono de Satanás, mas ele elogia dizendo: mas tu conservas o meu nome e não negaste a minha fé. Existia um grupo dentro da igreja em Pérgamo que não se rendeu ao mundanismo. Diz o texto que eles conservaram o nome de Jesus e eles não negaram a fé.
eles se mantiveram com a sua identidade em Cristo, eles se mantiveram firmes na sua confissão a Cristo, eles se recusaram a reconhecer o imperador como uma divindade, a buscar em Zeus proteção e refúgio para os perigos da cidade, eles se recusaram a ir a Esculápio para tratar das suas doenças, dos seus problemas, eles se recusaram a isso tudo, enquanto todos estavam buscando nos ídolos a proteção e satisfazer os seus desejos. Eles se mantiveram fiéis a Jesus, esperando por Jesus e confiando nas promessas de Jesus. E uma forte perseguição caiu na igreja, tanto que ele diz, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel. Diz a tradição que Antipas era o pastor da igreja. E quando um grupo da igreja se recusou, alguém denunciou os crentes de Pérgamo. E uma legião romana então bateu na igreja, levou o pastor Antipas e matou o pastor Antipas. Diz a tradição que Antipas foi colocado dentro de um touro de bronze, no fogo, até o bronze ficar fervendo vermelho, e Antipas foi morto, literalmente escalpelado vivo. Diante da brutalidade, do horror de saber que o pastor da igreja foi morto dessa maneira, esses crentes se mantiveram fiéis. Note que diz o texto que eles foram uma testemunha fiel, mesmo diante desse show de horror. E com isso Jesus está dizendo, vocês cumpriram o chamado pelo qual eu chamei vocês, de serem uma presença fiel no meio de um mundo em trevas. E na verdade, meus irmãos, essa é exatamente o chamado da igreja cristã. Os discípulos de Jesus, por um lado, são chamados a não se contaminar com o mundo, a tomarem cuidado para eles não terem um estilo de vida que seja igual ao do mundo, mas por outro lado, Jesus chama os seus discípulos a não se alienarem do mundo, a não se afastarem do mundo, mas serem uma presença fiel, uma comunidade de contraste, pessoas de contraste, aonde os outros verão que eles vivem diferente, e que eles buscam coisas diferentes. Lembre da metáfora de Jesus, o que são os discípulos de Jesus, se não sal e luz? E com isso Jesus está nos ensinando, e essa igreja nos ensina que, se por um lado nós corremos o risco de nos contaminar, quando nós nos envolvemos demais, sem piedade, sem devoção, por outro lado, se afastar, se alienar e entregar o mundo a si mesmo, também não é a saída. Qual é a saída dos discípulos de Jesus? Estar no mundo, viver no mundo, se envolver com o mundo, mas como uma presença fiel e uma comunidade de contraste. John Stott, comentando esse texto, ele fala uma coisa muito curiosa. Ele diz, quando você olha para uma casa que está numa escuridão, você não culpa a casa por estar apagada. O que você pensa? Aonde está a luz? Quando você olha uma carne apodrecendo, você não culpa a carne por estar apodrecendo. É natural que ela apodreça, se não há algo que lhe conserve. Você deve se perguntar onde está o sal. E olha o que John Stott diz, assim também, se a sociedade se torna corrupta, como uma noite escura, ou uma carne mal cheirosa, não faz sentido culpar a sociedade. É isso que ela faz, é isso para onde ela caminha. A grande pergunta a fazer é, onde está a igreja? Onde estão os discípulos? Aonde está o sal e a luz de Jesus? Meus irmãos, esse é o nosso chamado. E a segunda aplicação desse texto é essa: eu e você estamos sendo chamados por Jesus. Se Jesus está nos abençoando, se Ele está transformando a nossa vida, se Ele está mudando a nossa mentalidade, nós somos chamados a ir no meio do mundo, com piedade, com lealdade, com uma presença fiel, e brilharmos a luz de Jesus para que as pessoas vejam.
Nós somos chamados a salgar e conservar beleza, justiça e verdade no trabalho, na nossa família, na nossa vizinhança, na nossa cidade, no nosso país. Talvez alguns de nós tenham medo de se envolver demais e acabar se perdendo, mas acabou se alienando totalmente. E Jesus está dizendo não. Jesus quer que você avance e Ele quer que você viva a vida cristã no meio das trevas, para que a luz brilhe. Ele quer que você vive no meio da carne podre, para que você seja o sal que ajude a conservá-la, até que Ele volte. Por isso, meus irmãos, quando todos ao nosso redor caminharem em ódio, em amargura, nós seremos aqueles que caminharemos na liberdade do perdão e da bondade. Mesmo que todos estiverem envolvidos em corrupção, nós somos aqueles que nos posicionaremos do lado da verdade e da justiça. E mesmo que o mundo esteja envolto em amargura, em maldade, em maledicência, nós seremos os representantes de Jesus, que serviremos a tudo e a todos, com o coração quebrantado, sabendo a quem servimos. Meus irmãos, eu te pergunto, as pessoas precisam olhar para os nossos casamentos, para a maneira como nós nos amamos, para a maneira como nós cuidamos um dos outros, no casamento, os nossos cônjuges, as pessoas precisam olhar para isso, e elas precisam ver o que é um casamento numa aliança com Deus. Por que nós estamos criando os nossos filhos? Nós estamos criando os nossos filhos não para que eles sejam maledicentes, mimados, manipuladores, mentirosos, arrogantes. Nós estamos criando os nossos filhos sob os valores do reino de Deus, para que eles sejam pessoas que, quando eles são ofendidos, eles não se vingam, mas perdoam. Quando todos têm tudo do bom e do melhor, eles se satisfazem com aquilo que eles têm, porque o coração deles não está nas coisas. Quando eles vão no parquinho e a criança derruba ele lá da gangorra, ele não vai revidar. Nós estamos criando os nossos filhos para ser sal e luz no meio da geração deles também. A nossa criação de filhos tem que ser distinta dos demais. É o jeito como a gente trabalha. Quando todos do nosso trabalho criar confusão, querer puxar o tapete do outro, nós seremos os pacificadores, amém? Quando no nosso trabalho as pessoas fizerem de tudo para ter destaque, nós seremos aqueles que nos humilharemos para sermos encontrados como servos. Quando as pessoas trabalham simplesmente por causa do dinheiro, nós trabalharemos para honrar o Senhor e para promover o mundo que é de Jesus, porque nós devemos ser uma presença fiel e uma comunidade de contraste. Mas não se engane, não tenha uma expectativa errada. Quando nós, a Igreja Batista Itaipu, crescermos e sermos uma presença fiel, perseguição virá. Não é isso que aconteceu? Rejeição virá. Olha a metáfora de Paulo. Bendito seja o nosso Deus, que sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós exala o bom perfume de Cristo. E aí você para uns, cheiro de vida para a vida, mas para outros, cheiro de morte para a morte. O discípulo de Jesus sempre imitará o seu mestre e dividirá o local onde ele está. Alguns vão se maravilhar com o nosso estilo de vida e vão querer seguir a Jesus também, mas outros vão odiar o nosso estilo de vida, irão nos rejeitar e nos perseguir. Por isso, se mantenha firme. Sabe por quê? As trevas odeiam a luz, porque a luz traz à tona o quanto as suas obras são más. O mundo odeia a Jesus e os discípulos de Jesus, porque em alguma medida, quando um discípulo de Jesus chega, é um daqueles momentos onde eles têm uma vislumbre da maldade dos seus próprios corações. Por isso, não se engane,
nós vamos ser algumas vezes aplaudidos e seguidos e elogiados, mas outras vezes vamos ser perseguidos e rejeitados. Não cabe a nós controlar os resultados, cabe a nós obedecermos, servirmos e cumprirmos o chamado que Jesus nos chamou, de sermos sal e luz, até que Ele venha. Amém, meus irmãos? Mas Ele vai para a terceira parte. Na terceira parte, verso 14 ao verso 16, então, Ele vai repreender a igreja. Ele se apresenta, Ele elogia e Ele repreende. E agora Ele diz: todavia, depois de elogiar, Jesus agora vai bater. Ele vai dizer: todavia, eu tenho algo contra ti. E o que eu tenho contra ti é o seguinte: tu tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão. No verso 15 ele diz: igualmente também tu tens aí o que da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas. A doutrina de Balaão e a doutrina dos nicolaítas era a mesma coisa. Só que Jesus usa duas ilustrações distintas, mas é a mesma coisa. Mas note, apesar do fato que Jesus está repreendendo a igreja inteira, Ele está dizendo que é um grupo dentro da igreja. Ele diz: tu tens aí alguns, aqueles que sustentam essa doutrina. Não era toda a igreja que estava caindo no mundanismo, era alguns somente. Alguns homens se levantaram para afastar a igreja do seu chamado. Mas note, a palavra no verso 14, os que sustentam a doutrina de Balaão, é a mesma palavra do verso 13, quando Jesus elogia, porque a outros conservaram o nome dele. E o ponto é importante, sabe por quê? Porque a palavra aqui significa literalmente agarrar firme. Existiam dois grupos na igreja. Um grupo que estava segurando firme no nome de Jesus e abraçando firme a sua identidade cristã. Mas o outro grupo estava abraçando firme o seu mundanismo, abraçando firme o seu envolvimento perverso com a cidade de Pérgamo. E o que eles faziam? O próprio Jesus explica, e ele ilustra trazendo uma história do Antigo Testamento, de Balaão e Balaque. No Antigo Testamento, em Números, a partir do capítulo 22, conta a história que os israelitas estavam indo para a terra prometida, e eles passaram no meio de um povoado chamado os Moabitas. E Balaque, o rei de Moabe, olha para eles e contrata Balaão por dinheiro para amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão então se coloca em cima do monte e vai tentar lançar palavras de maldição sobre os israelitas. Mas Deus tem muito senso de humor, e Deus toca na boca então de Balaão, e quando ele ia proferir palavras de maldição, teve um dom de línguas. Ele começou a pronunciar palavras de bênção, né? E Balaão fica irritado, mas então Balaão tem uma estratégia. Ele diz: eu não vou conseguir amaldiçoar esse povo, mas eu sei como a gente pode corromper eles. Pegue mulheres moabitas, virgens, e infiltra elas de maneira sorrateira no meio do acampamento dos israelitas, que eles vão ser seduzidos e arrastados para se desviarem dos caminhos de Yahvé, dos propósitos de Yahvé, e vão começar a adorar os deuses moabitas, e você vai vencê-los. E foi exatamente isso que aconteceu, meus irmãos. Então Jesus pega essa ideia para dizer: essa é a mentalidade de alguns membros da Igreja Batista em Pérgamo. Eles estão sendo seduzidos, estão sendo arrastados, estão maravilhados com os prazeres, com as propostas e os falsos deuses em Pérgamo, e sem perceberem, já estão sacrificando a esses deuses, estão tendo relação sexual com as prostitutas cultuais, que era uma maneira de adorar e invocar os deuses de Pérgamo, estão abandonando o senhorio de Cristo e vivendo como os demais romanos e demais cidadãos de Pérgamo. Mas eu não quero que você perca o detalhe de vista. Esse grupo da igreja em Pérgamo não estava indo para o templo pagão simplesmente para o entretenimento. Não era um tipo de mundanismo que a gente tem hoje, né? Um mundanismo de entretenimento. Não é isso.
era um mundanismo essencialmente religioso. Os ídolos da cidade de Pérgamo tinham uma proposta de vida, faziam promessas de bênção, de proteção, de segurança, de felicidade, de alegria. Quando eles iam a Zeus e sacrificavam a Zeus, eles pediam para que Zeus protegesse eles das maldades e dos sofrimentos do dia a dia. Quando eles iam a Esculápio, eles começaram a acreditar que Esculápio tinha o poder de curá-los, de protegê-los. Quando eles iam para o imperador, é porque eles estavam realmente assediados de ter o imperador como um modelo a ser seguido, como um homem que representava o grande sucesso de alguém bem sucedido dentro da sociedade romana. E eu não quero que você perca esse detalhe, sabe por quê? A nossa sociedade, meus irmãos, moderna, por mais que não temos deuses visíveis, temos também o nosso próprio conjunto de ídolos, é verdade ou não é? Nós não temos templos como os cidadãos de Pérgamo, mas eu e você também temos um tipo de mentalidade que chega até ser quase que uma divindade, que nos assedia para longe de Jesus. Tim Keller, no seu famoso livro Deuses Falsos, ele diz assim: nossa sociedade atual não é diferente dessas antigas culturas. Cada uma delas, de Pérgamo e de Foz do Iguaçu, é dominada pelo seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma delas tem os seus templos, onde sacrifícios têm que ser feitos para que a boa vida seja obtida e desastres sejam evitados. Meus irmãos, ainda hoje, o que vai nos arrastar para o mundanismo é quando nós nos maravilharmos por uma proposta de vida que não seja compatível com Jesus, ou que concorra com Jesus. Então nós tiraremos Jesus do centro do nosso coração, a sua pessoa a ser seguida e as suas promessas a serem esperadas, e nos entregarmos para as propostas que o mundo tem a oferecer. Dizem os teólogos que os deuses invisíveis da nossa sociedade moderna principais são três: o consumismo, o individualismo e o hedonismo. Esses são os falsos deuses que estão arrastando as pessoas para longe de Jesus, do seu reino, ainda que elas não tenham nem consciência disso. O que é muito curioso, porque agora eu quero que você preste bem atenção, porque geralmente quando você pensa em alguém mundano, mundanismo, talvez já venha na sua mente uma pessoa vendida, entregue à imoralidade sexual, não é? Que bebe até cair e aproveita todos os bares da noitada de Foz do Iguaçu, não é? E sem sombra de dúvida, isso é mundanismo também. Isso pode ser chamado de mundanismo declarado, não é? Mas existe um segundo tipo de mundanismo que eu e você precisamos considerar, que é um mundanismo camuflado, sorrateiro, que invade aos poucos a nossa mente, o nosso coração, e sem percebermos, arrasta a nossa vida do nosso chamado central em Jesus. Talvez uma pessoa que é fiel ao seu marido, talvez uma pessoa que não bebe, ingere bebida alcoólica, que não escuta pagode e não torce para o Flamengo, isso é um mundano, tá bom? Talvez esse tipo de pessoa possa pensar que é um discípulo de Jesus autêntico, mas se ele opera a vida sob uma lente consumista, ele tem amizades por interesse, ele acha que o valor da sua vida está no tipo de roupa que ele veste, no tipo de aparelho de celular que ele tem, no tipo de viagem que ele desfruta. Ele está mais preocupado em ter do que ser alguém diante de Deus. Essa pessoa é uma mundana diante do Senhor. Uma pessoa que talvez não é corrupta no trabalho,
e não ofere lucro enganando, mas é uma pessoa individualista que acha que a vida humana se opera em buscar os seus próprios interesses em primeiro lugar, é mundana aos olhos de Jesus. Uma pessoa que talvez não se rende à noitada, não sabe o que acontece nas principais baladas de Foz do Iguaçu, mas é uma pessoa que está sempre preocupada somente com seus prazeres sejam satisfeitos, seja na igreja, no trabalho ou na família. Essa pessoa é uma mundana aos olhos de Jesus, porque ela não está operando a vida sob o princípio de ser um servo, de servir aos outros, mas está operando a vida para ser servido. Isso não tem nada a ver com Cristo, porque ela não está preocupada em ter um caráter, de adorar o Senhor, ela está preocupada em consumir coisas. Isso não tem nada a ver com Jesus. Ela não consegue perdoar, ela não consegue amar, ela não consegue ser gentil e bondosa, muito pelo contrário. Quando alguém pisa no seu carro, ela está pronta para tirar da sua vida. Isso é um mundano aos olhos de Jesus também, mas um mundanismo camuflado, cujos ídolos da nossa sociedade moderna seduziram e atraíram ela, sem ela perceber. Meus irmãos, quando eu estava produzindo esse sermão, eu estava finalizando ele ontem aqui, sábado à tarde, e quando eu estava escrevendo esse sermão, eu tive que parar. Irmãos, pela graça de Deus, eu casei virgem e nunca traí a Jaqueline, minha esposa. Espero nunca traí-la, se Deus quiser. Bati até aqui na madeira, tá bom? Eu nunca fui em nenhuma balada de Foz do Iguaçu. Se você me convidar, eu não vou. Mas quando eu estava produzindo esse sermão, irmãos, eu fiquei tão decepcionado comigo mesmo, de ver o quanto o mundanismo ainda assedia, seduz e me arrasta. De quanta mentalidade há em mim ainda, que não tem a ver com o senhorio e a imitação de Jesus. Eu tive que pedir perdão para o Senhor. Eu tive que dizer: Senhor, me perdoa, porque ainda há falsos deuses que concorrem com Jesus no meu coração. Quantas vezes eu sou consumista? Quantas vezes eu sou individualista na minha vida? Quantas vezes eu tenho atitudes que não me diferenciam dos demais? Não me diferenciam dos demais. Eu tive que pedir perdão para o Senhor. E eu confessar isso diante de vocês aqui agora é uma maneira que eu encontrei de lutar contra isso, meu irmão, minha irmã. Porque eu sei que você também tem esse desejo, eu também tenho e nós temos. Nós amamos ao Senhor. E por isso que o Senhor vem até nós, como Ele está vindo nesta noite na sua palavra, para te dizer, para mim e para você: todavia eu tenho algo contra ti. Arrepende-te e volta da onde você caiu. Mas Ele termina fazendo promessas para a igreja. Ele elogia, verso 12. Ele se apresenta, verso 12. Ele elogia, verso 13. Ele repreende, verso 14 a 16. Mas agora Ele vai fazer promessas. Verso 17, olha o que Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você está ouvindo essas palavras, lendo este livro, crente de Pérgamo, confia e crê que é o próprio Espírito de Deus que sonda os corações, que tem o poder de dizer o que há aí dentro de você. Não apenas ouça, não apenas leia, mas confesse que o Espírito tem razão para o diagnóstico que Ele está dando da sua igreja. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz. E Ele promete. E a promessa de Jesus tem duas facetas. A primeira é uma provisão presente. Ele diz: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido.
O maná foi o pão que caiu do céu para sustentar os israelitas na jornada que eles tinham no deserto rumo à terra prometida. Mas não se engane, existiam falsos deuses ao redor de Israel que prometiam sustentar os israelitas caso eles servissem esses deuses. Mas Deus enviou o maná como um sinal que era Deus que iria sustentá-los, para eles não serem assediados a buscar sustento, segurança, sentido, propósito nos falsos deuses. Por isso que Jesus está dizendo: eu sei que a jornada não vai ser fácil, eu sei que pode haver tropeços, eu sei dos anseios da sua alma, mas eu prometo te sustentar espiritualmente nessa jornada. Permaneça firme com os olhos postos na eternidade. Eu vou te sustentar, eu vou prover o que você precisa, eu vou cuidar de você, eu vou nutrir a sua alma, eu vou segurar você, para que você não vá adorar e se entregar aos falsos deuses do seu tempo. Eu darei a você a provisão presente, não temas. Mas agora então ele traz esperança futura. Ele diz, final do verso 17: bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedra escrito um novo nome, a qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. No mundo antigo de Jesus existiam os grandes jogos olímpicos, até hoje, né? Os jogos istmicos eram outros tipos de jogos que os gregos e os romanos ofereciam, e os atletas que eram os vencedores tinham um banquete especial só para os vencedores. E quando os vencedores eles ganhavam as suas provas, eles ganhavam uma coroa de louros e uma pedra branca com um codinome, para que eles pudessem ir no local da festa e com esse codinome eles teriam um convite, como fosse um passaporte, uma pulseirinha no camarote VIP, para entrarem e se banquetearem e desfrutarem da vitória, de serem chamados de vencedores. O banquete dos vencedores. Olha que imagem linda Jesus está querendo criar na mente e no coração dos crentes de Pérgamo, mas na minha e na sua mente. O que Jesus está dizendo é o seguinte: amado irmão, nós vamos fazer muitos sacrifícios, sim, nós vamos nos abster de muitas coisas, sim, vai ter momentos em que nós vamos sentir que as outras pessoas são mais felizes do que nós, mas Jesus está dizendo: quando tudo isso acontecer e você for assediado para ser arrastado, lembre-se do banquete dos vencedores no fim dos tempos. Lembre, olhe, tenha os seus olhos na eternidade e lembre que no último dia, aqueles que continuaram seguindo a Jesus receberão o convite especial com um codinome para entrar no gozo, no prazer e na alegria infindável que Jesus tem a oferecer. Meu amado irmão, às vezes Jesus está dizendo que para vencer o mundanismo é preciso ter uma forte esperança e uma forte expectativa da esperança futura cristã. Às vezes nós achamos que a esperança cristã se resume em nós irmos para um céu cinzento, com todas as pessoas vestidas de véu, de um avental, pagando o cofrinho, tá bom? Com uma lira na mão, pulando de nuvem em nuvem, com a memória esquecida, dizendo bolom, 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 nós vamos se olhar, apagaram minha memória, pula para outra, e bolom, quem é você mesmo? Apagaram minha memória, bolom, bolom, num ócio eterno. Irmãos, sabe qual é a imagem de Jesus para o seu reino quando for consumado? É festa, é banquete, é música, é dança, comida e bebida, num gozo, num prazer, numa alegria infindável. Se você não gosta de festa, se você não gosta da bagunça, você não está preparado para estar com Jesus no seu reino. Porque Jesus promete o banquete para os vencedores. Quando eu estava produzindo esse sermão, eu lembrei de um livro de C.S. Lewis, chamado Peso de Glória. E é fantástico a avaliação de Lewis. Ele diz assim: quando Jesus olha para nós, sabe o que ele pensa? Que os nossos prazeres são muito baixos,
que nós deveríamos buscar ser mais felizes. Ele diz: nós somos criaturas medíocres, se contentando com poder, com sexo e ambição. Ele traz uma ilustração e diz: nós somos como se fossem crianças tolas e bobas, que receberam um convite de ir à praia, mas preferem ficar brincando na lama, na sujeira, porque não conseguem imaginar o quanto maravilhoso é brincar de fazer castelo na praia, de frente para o mar. E sabe qual que é a avaliação de Lewis? Nos contentamos com muito pouco. Sabe qual que é o problema de um cristão? Não é porque ele tem muitos prazeres que ele tem que controlar. É porque geralmente esses prazeres são muito baixos em relação àquilo que Jesus promete. Um cristão não é aquele que não tem prazer. O cristão é aquele que está crescendo em buscar alegria no lugar certo, em se maravilhar e se deleitar com as coisas certas, e esperar para o grande banquete que está por vir. Isso é um discípulo de Jesus. Isso é um cristão. Portanto, meus amados irmãos, a última aplicação desse sermão é: uma visão baixa da esperança cristã vai aumentar o nível de tentação para o mundanismo. Mas uma visão gloriosa daquilo que nos aguarda, para onde estamos indo, irá desfazer o poder da tentação do mundanismo em nosso coração. Amém? Mas deixa eu terminar. Qual que é a conclusão desse sermão? A aplicação óbvia desse sermão, meu amado irmão, está no verso 16. Olha comigo o verso 16. A aplicação final, a conclusão desse texto: portanto, arrepende-te, porque senão virei contra ti e lutarei, pelejarei contra você com a espada da minha boca. A conclusão desse texto não tem outra a não ser arrependimento. Arrepender-se significa confessar que o que Jesus está dizendo é verdadeiro acerca de você mesmo. Arrepender significa dizer: eu concordo com a sua avaliação de mim, Jesus. Eu não vou me justificar, eu não vou me comparar aos outros, eu não vou negar e dizer que essa mensagem é para quem está do meu lado. Eu vou dizer que essa mensagem é para mim. Arrepender-se significa sentir a tristeza de nessa noite ter a consciência de que nós não somos tão leais a Jesus quanto imaginávamos. Arrepender-se significa sentir o peso de saber que tem que comparecer diante de Jesus e pedir perdão a Ele. Senhor, eu confesso, me perdoa. Arrepender significa voltar-se para Jesus em busca de misericórdia, de perdão e de uma nova chance. Mas enquanto eu estava preparando esse sermão, finalizando, eu pensei: meu Deus, quem desta igreja, confirmado, glória a Deus, quem dessa igreja, de fato, vai receber a pedra branca e será tido como um vencedor no último dia? Quais são aqueles que estão hoje me ouvindo dessa geração que será tido como um vencedor, receberá a coroa do vitorioso e se deleitará no banquete? E quando eu estava perguntando isso, eu fiquei pensando: eu não posso prometer para Jesus que eu não vou pecar novamente. Eu não posso prometer a Jesus que eu não vou idolatrar falsos deuses. E sabe o que eu me lembrei? Eu me lembrei da verdade eterna e poderosa do Evangelho.
de que a certeza que eu e você temos perdão disponível a nós exatamente agora, e a certeza de que nós estaremos lá na festa dos vencedores, porque o próprio Jesus foi banido da presença de Deus, e teve a sentença de culpado e de perdedor no nosso lugar, para que eu e você, de uma vez por todas, pudéssemos ser reconhecidos como vencedores diante do Senhor Deus. A verdade é que Jesus é o pão que foi amassado, o trigo que foi lançado para ser morto na terra, para que eu e você pudéssemos receber o alimento e a vida que vem dele. A certeza, meu irmão e minha irmã, que você tem que ter, que você é um vencedor, não é porque nós temos algum mérito, ou porque vamos prometer para Jesus que não vamos falhar novamente, mas a certeza que Ele foi infalível, e que Ele foi o derrotado, para que nós pudéssemos ser vitoriosos. A certeza é que nós, eu e você, seremos em Jesus mais do que vencedores, ainda que muitas das vezes nós fraquejarmos. A verdade é que eu e você em Jesus fomos encontrados, ainda que por diversas vezes, ainda nessa vida, muitos esqueceram de nós e esquecerão de nós. Por causa de Jesus, podemos nos arrepender e ter a promessa da igreja de pé. Amém?